Bom dia a todos, a todas. É um prazer estar aqui. Meu nome é Bernardo Silva. Eu sou diretor executivo do Simprifert, que é o Sindicato Nacional da Indústria de Matérias-Primas para Fertilizantes. Nós representamos a indústria brasileira de fertilizantes NPK, indústrias mineradoras, indústrias químicas, que transformam aí o potencial minerário brasileiro em insumo para a agropecuária. Eu serei o moderador desse painel, né, que vai tratar de fertilizantes, indústria química e mineração. Serão 80 minutos de discussão, né, e começaremos com as apresentações de cada um dos painelistas aqui, que durará mais ou menos 40 minutos, seguido por uma rodada de debate, discussão, perguntas e respostas nos 20 minutos restantes. A gente vai começar o debate hoje com a apresentação da Fátima Giovana Ferreira, que é diretora de Economia da ABIQUIM, Associação Brasileira de Indústria Química, que abordará os desafios do gás natural, os impactos na indústria de fertilizantes. Em seguida, o Henrique Oliveira, diretor de projetos especiais da Mosaic Fertilizantes, trará insights sobre competitividade e inovação no setor de fertilizantes, setor de mineração de fosfato, potássio no Brasil. Em seguida, o Daniel Hubner, vice-presidente de soluções industriais da Yara Brasil, focará nos desafios da produção de fertilizantes nitrogenados e projetos inovadores como o uso de biometano na produção de fertilizantes nitrogenados. E fecharemos o debate, as apresentações com o Marcelo Silvestre, que é CEO da Galvani Fertilizantes, que fará uma explanação sobre as dificuldades enfrentadas pelas empresas nacionais e os desafios de projetos estratégicos como o de Santa Quitéria, entre outros, que podem trazer aí uma redução da nossa dependência externa, e bastante valor para a agricultura nacional. Antes de começar com o debate, eu só queria colocar alguns pontos para a gente entender a importância do setor. Não há agricultura no país sem o uso de fertilizantes. É o fertilizante que traz o nutriente necessário para a gente poder produzir cada vez mais, com maior valor de nutrientes nos nossos alimentos que a gente exporta para o mundo inteiro. É o fertilizante, que tem alavancado também o desenvolvimento nacional, para onde o agro vai, desenvolvimento vai junto, redução de desigualdade social, renda, emprego de norte a sul do país. Mas acontece que o Brasil tem um problema grave. Nós somos o maior importador de fertilizantes do mundo, apesar de termos reservas minerárias, insumos, e feedstock, gás natural, suficiente para a gente conseguir ter uma indústria forte de fertilizantes. Então, a intenção aqui é a gente trazer para o debate os desafios que a gente tem, mas também as oportunidades, trazidas, por exemplo, pelo Plano Nacional de Fertilizantes, que já colocou uma série de urgências para o país. É uma política de Estado que tem uma visão de longo prazo até 2050. A gente estima que, se os objetivos do Plano Nacional forem atingidos, isso significa mais ou menos 150 bilhões de reais em investimento em capacidade produtiva. Significa que a gente vai ter que produzir 5 vezes mais fertilizantes do que a gente produz hoje. Então é um desafio enorme, mas é uma oportunidade do mesmo tamanho. Então estão aqui os principais atores do setor, empresas nacionais, multinacionais, que estão olhando o Brasil, investindo e acreditando no Brasil, e eu acho que a intenção aqui é mostrar um pouco desse cenário. Tá? Eu fecho sempre com uma provocação, que a agricultura é vista como o motor da economia nacional, e a agroindústria, o agronegócio, e sendo o motor do Brasil, ele precisa de combustível, e no caso o combustível é o fertilizante. Sem combustível, motor nenhum funciona. Então não podemos deixar isso parar. Hoje a gente tem uma dependência de quase 90% de importação, os riscos geopolíticos, os riscos à soberania, à segurança alimentar, à sustentabilidade e ao desenvolvimento nacional
tem que ser considerado para a gente poder ultrapassar essas barreiras. Então, Fátima, se você puder começar, agradeço a tua presença. Tá, bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas aqui do painel e a todos que estão ouvindo a nossa conversa aqui. Realmente é um desafio esse de a gente poder aqui, sendo o maior consumidor de fertilizantes do mundo, né, não ter a produção em território nacional com todas as oportunidades que o país dispõe, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação para dar sequência ao que eu quero colocar para vocês. O início dela é um storytelling, né, que eu acho que todos conhecem, então vou passar bem rapidamente pelos principais pontos, mas o que eu pretendo aqui é chegar ao final mostrando para vocês, então, quais os principais desafios relacionados ao custo do gás, que eu acho que é hoje a nossa principal questão. Vamos ver se eu consigo aqui passar. Pronto. Então, a primeira mensagem é: o gás natural, ele tem um fator que é determinante, não só para a manutenção das plantas atuais, que acho que todos sabem, hoje a gente tem 2 plantas paralisadas, né, infelizmente, mas especialmente para atrair investimentos, notadamente no setor de fertilizantes nitrogenados, né? Então, acho que a gente poderia diminuir muito a nossa dependência. Então, o mercado de fertilizantes no Brasil é hoje da ordem de 40 milhões, segundo dados do próprio Plano Nacional de Fertilizantes, que o Bernardo comentou aqui. E nós crescemos desde 98, quase 3 vezes a demanda por fertilizantes, e temos uma previsão aí para quase dobrar, a depender do cenário do país até 2050. Então, nós temos aí um mercado muito expressivo e que pode ser aproveitado aqui com produção local. Desse mercado, 38% é potássio, 33% é fósforo e 29% é nitrogênio. Nós, a depender aqui da classe de nutrientes, né, a importação, a dependência por importação é maior. Então, nos potássicos, a gente tem 96% da oferta atendida por importações. Voltou? Bom, nos fosfatados, a nossa dependência é de 72%, e nos nitrogenados, que é o foco aqui da apresentação, da minha fala, é 96%. O Brasil é o maior importador de fertilizantes do mundo, o que torna, como o Bernardo falou, a nossa segurança alimentar um pouco vulnerável a qualquer questão que aconteça fora do país, né? Recentemente a gente teve o conflito, a gente ainda está vivendo um conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e isso traz aí uma série de incertezas para o mercado. No caso dos fertilizantes nitrogenados, então, a nossa grande incógnita é o gás natural. Olhando, então, para a nossa pauta de importações dos nitrogenados, nós mais que dobramos o valor das importações em 10 anos, né? Hoje estamos importando quase 7 bilhões de dólares, enquanto o volume dobrou, né? Também a gente importava 6 milhões 10 anos atrás, hoje a gente está importando 13 milhões. Né? O que é incrível também mostrar é que no início dos anos 2000, a participação das importações sobre a demanda local era de 38%. Em 2010, essa participação caiu para 20%, e agora, no último ano aqui de observação, a gente tem uma participação
da produção local de apenas 4,3%, né? Então, nós precisamos reverter essa lógica, né? Mas nós temos gás para isso? Esse gás é competitivo? Então, é isso que a gente vai mostrar um pouco aqui na sequência. Então, o peso do gás na produção de fertilizantes é muito expressivo, chegando a 85% dos custos variáveis no caso da amônia e 80% no que diz respeito à ureia. Então, hoje, quais são os países que atraem investimentos em fertilizantes nitrogenados? São aqueles países em que tem um gás competitivo, né? Então, hoje, Oriente Médio, América do Norte, sobretudo Estados Unidos, que tem um gás muito barato, Norte da África e Austrália. Mas no Brasil a gente poderia inverter essa lógica, porque nós temos muito gás do pré-sal sobretudo, não só o gás do pré-sal, mas temos um potencial enorme, que acho que os meus colegas aqui vão falar também, em termos de biometano, mas a gente precisa que esse gás chegue ao mercado em volume firme, que ele tenha um preço atrativo, mas que ele também tenha a qualidade necessária para atender as plantas de fertilizantes. Olhando um pouco do potencial do pré-sal, hoje nós temos uma disponibilidade de gás para o Brasil da ordem de 40 milhões de metros cúbicos por dia, e esse volume ele tende a triplicar até 2030, levando em conta aí, as bacias atuais de Campos, as bacias do pré-sal e também Sergipe e Alagoas. Então, a gente precisa trabalhar para que esse potencial vire realidade. Então, nós poderíamos chegar ao final da década, início da próxima década, com um volume de oferta da ordem de 120 milhões de metros cúbicos de gás para atender as demandas do Brasil. Se nós levarmos em conta hoje a demanda por gás das plantas atuais instaladas, né? Nós temos a Fafem Sergipe, que está paralisada, a Bahia também, que está paralisada, a planta da Iara, e todos os projetos que o Brasil tem, de alguma forma, em andamento, né? Levando em conta Uberaba, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim, a gente teria uma demanda por gás da ordem de 12 milhões de metros cúbicos, né? O que seria 10% daquela projeção de gás que nós mencionamos há pouco, de 120 milhões de oferta de gás para o final da década. Então, 10% não é muito, eu acho que daria sim. Então, em termos de disponibilidade de gás, se o Brasil eliminar algumas questões relacionadas principalmente à infraestrutura de escoamento do gás, a gente conseguiria atender toda a demanda dessas plantas que estão projetadas e, quiçá, até atrair novos investimentos. Com relação à questão do custo do gás, o preço, né? Hoje, o Brasil tem um gás natural, incluindo a fração da molécula, mais o transporte, mais a distribuição, que é 14,6 dólares por milhão de BTU. É o gás mais caro do mundo hoje. Na Europa, nós temos um gás a 10 dólares, lembrando que a Europa não é produtora de gás natural, eles são importadores de GNL e eles conseguem ter um gás mais barato do que o gás do Brasil, que é um grande produtor. Na Austrália, o gás natural está em 5,7, nos Estados Unidos em 3,1 e no Canadá em 2,5. Então, se nós não invertermos essa lógica de precificação atual, que hoje está referenciada ao GNL importado, porque embora a maior parte da produção de gás seja de origem nacional, né, a maior parte da oferta do gás, perdão, seja de produção nacional, o gás natural ele é referenciado ao GNL importado, que é a maior referência do mundo. Então, essa lógica precisa ser invertida. Então, o que é preciso para que a gente possa ter um gás natural mais competitivo no Brasil? Nós precisamos potencializar a oferta
que eu mencionei, que tem gás disponível no Brasil, e para potencializar essa oferta, a gente precisa atacar uma questão muito crítica no Brasil, que hoje é a reinjeção de gás. Então, o Brasil produz um volume que daria para atender toda a demanda e daria para, inclusive, atender demandas novas, mas o gás hoje, mais de 50%, mais precisamente 57% de toda a produção do gás é reinjetada nos poços do pré-sal. Então, a gente precisaria trazer essa oferta para o mercado e, pelo menos, quase 40% do que é reinjetado hoje poderia vir para o mercado, que não teria problemas relacionados a CO2. Não vem porque não tem a infraestrutura de escoamento. Além da oferta chegar ao mercado, é muito importante que a gente também tenha um maior número de ofertantes. Hoje, a oferta está muito concentrada nas mãos da Petrobras e seria muito importante se a gente tivesse os outros produtores de gás do pré-sal podendo comercializar esse gás e trazendo o gás para o mercado. O segundo ponto, então, é o preço. A gente precisa, então, inverter a lógica atual de precificação da Petrobras, que é referenciada no GNL, e talvez atrelar o preço para o mercado de fertilizantes, que também ao ciclo de negócios da química, né? Então, o gás natural, quando ele é comercializado para uma planta de amônia, seria muito importante que o preço do gás estivesse atrelado ao ciclo de negócios da amônia no mercado internacional, né? Então, o preço poderia variar em razão da precificação da amônia. E o preço que hoje viabilizaria a produção atual, bem como a atração por novos investimentos, ele está numa faixa que varia entre 4 para novos investimentos, $4 por milhão de BTU e $7 por milhão de BTU, que poderia revigorar as plantas existentes, né? Poderia voltar à produção dessas fábricas. Então, assim, como início aqui do debate, Bernardo e colegas, acho que a mensagem é: o Brasil tem gás, e teria gás para atender toda a demanda por fertilizantes aí do nosso mercado e diminuir sensivelmente a nossa dependência por fertilizante importado. Não diria que a gente vai eliminar a importação, não é a questão, mas eu acho que é fundamental reduzir a dependência por importados para reduzir a nossa atual vulnerabilidade, principalmente numa cadeia tão importante como é a cadeia alimentícia. Hoje, os principais gargalos que nós temos estão relacionados às infraestruturas de escoamento do gás, e que elas são insuficientes. Nós precisaríamos ter mais uma rota de escoamento do pré-sal em breve, até o final da década, precisaríamos ter a Rota 4. Acabamos agora, recentemente, a Rota 3, precisaríamos ter a Rota 4. Nós precisaríamos também de um alinhamento entre o que é a regulação federal e as regulações nos estados, para reduzir as inseguranças que existem hoje no mercado. E no caso dos fertilizantes, a gente precisa ter uma oferta firme chegando ao mercado, com um gás dentro de uma especificação que não varie, né? Então, a gente tem hoje até uma proposta em discussão na ANP de alteração da especificação do gás, mas para o setor de fertilizantes é fundamental que a gente tenha uma especificação uniforme. E, por fim, nós entendemos que muitas das demandas do setor consumidor de gás, e principalmente aquelas que a Abiquim vem defendendo junto ao Ministério de Minas e Energia, junto à ANP, junto ao mercado, elas estão endereçadas no decreto do gás para empregar, que foi divulgado agora no final de agosto, e a gente apoia essas medidas e entendemos que é um desafio enorme para o MME, para botar tudo aquilo que está ali de fato em produção, né? A gente precisa que aquilo vire realidade, e no que for da alçada da Abiquim, a gente vai trabalhar
em conjunto, para que essas condições do decreto sejam colocadas aí em prática e para que daqui a 10 anos a gente tenha um mercado mais competitivo, mais justo e que possa atrair novos investimentos. Então, essas seriam as minhas palavras iniciais e eu fico à disposição para o debate. Bernardo, obrigada. Obrigado, Fátima. Realmente é um desafio grande, né, que o Brasil tem para fornecer, né, um insumo tão crítico para a produção de fertilizante nitrogenado. Eu diria fertilizantes no geral, né, porque, né, a amônia, a ureia vão em outras formulações, né, o MAP, o DAP, né, e é essencial, então, que tenhamos a redução do custo, né, e o aproveitamento desse potencial que você mostrou. Eu passo a palavra agora para o Henrique Oliveira. O Henrique representa uma das maiores indústrias mineradoras de fosfato e potássio no mundo, tem operações aí de norte a sul do país. Obrigado, Henrique. Bernardo. Bom dia a todos, bom dia aos colegas aqui de painel. Trazer um pouquinho da Mosaic. A Mosaic, um dos maiores produtores integrados de PIK, né, de fosfato e potássio no mundo. Temos aí produção de 27 milhões de toneladas no mundo, atendemos mais de 40 países, então de fato uma grande produtora. No Brasil, né, a gente tem desde a mineração, operação, né, produção, distribuição e comercialização, né, de fertilizantes. Produzimos no Brasil 4,6 milhões de toneladas de fosfato e potássio. E mais 5 milhões de toneladas do que a gente chama de especialidades, né, que são basicamente alguns coprodutos, né, dos nossos processos de produção de fertilizantes. A Mosaic então promove aí diversas ações, né, para transformar a realidade do campo, né, a realidade dos locais onde a gente atua, né, e principalmente a disponibilidade de alimentos, né. Acho que o Bernardo trouxe aqui na fala, né, a importância do setor de fertilizantes, população mundial, né, crescendo, né, expectativas de crescimento e a garantia, né, de alimento, né, para que a gente consiga, né, continuar, né, no crescimento é fundamental. Então, e a cadeia de fertilizantes ela entra de fato na base, né, da produção e da produção de alimentos. Então, de fato, tem uma importância significativa muito grande. Falando um pouquinho do histórico, eu acho que o Brasil tem uma história fantástica de sucesso na produção, né, de fertilizantes, desenvolvimento tecnológico. A gente sabe da complexidade, né? O nosso fosfato no Brasil, ele vem de origem vulcânica, onde algumas associações mineralógicas, né, trazem alguma complexidade para essa exploração, né? Ou seja, etapas adicionais de processamento são requeridos, né? E de fato isso exige, né, claro, uma competência, né, para esses processamentos, né? Então essa competência ela foi construída, né, o conhecimento técnico, né, de processamento, essa competência foi desenvolvida no Brasil. A gente hoje detém, né, esse conhecimento que é fundamental, né, para a soberania do país, e eu acho que isso é um grande aprendizado que a gente mantém, né, esse conhecimento de produção, né, principalmente de mineração, concentração e produção de fertilizantes no Brasil. Então, acho que tudo isso traz um histórico aí muito importante, né, para o Brasil e, de fato, a capacidade que a gente tem, né, de inovar, né, e trazer aí competitividade para esse minério que é fundamental, aí, fonte de fosfato. Mas, como eu falei, tem a sua complexidade, isso traz alguns desafios, principalmente em termos de recuperação, né, e a Mosaic tem buscado, de certa forma, inovação e inovação principalmente em processos, né, sempre constante para que a gente consiga manter essa condição, né, e de fato o melhor aproveitamento possível, né. Essa exploração desse minério, como tem associações, né, mineralógicas, requer de fato, né, uma certa separação, né, e essas separações elas exigem etapas adicionais e até mesmo uma complexidade mineral em todo o seu processamento. Então isso tudo, de certa forma, exige que a gente aproveite ao máximo possível esse minério, né, de fosfato. Então, de fato, inovações em processos são fundamentais para que a gente garanta aí, o melhor aproveitamento desse material. Então nós temos diversas ações que foram feitas buscando esse desenvolvimento, né, ele vai desde hoje novas tecnologias como automação de processos, machine learning, né, própria
inteligência artificial. Então, diversos processos têm sido inseridos, né, no nosso processamento para que a gente busque sempre, né, esse melhor aproveitamento possível desse material. Então, hoje, podemos dizer que temos realmente usinas muito bem preparadas e condições de processamento, né, competitivo aí para avançar. Também traz algumas oportunidades, né? Ou seja, essas associações com outros minerais também no minério de fosfato, né, trazem algumas oportunidades, somente hoje com transição energética. A gente tem visto algumas associações como o próprio nióbio, titânio, terras raras, né, nas reservas, que trazem também algumas oportunidades ali para que a gente consiga aí o melhor aproveitamento desses outros minerais também que compõem as nossas reservas. Então, esse é um ponto também que a Mosaic tem iniciado. Foi estruturada uma área específica para atuar também nesse segmento e buscar, de certa forma, o melhor aproveitamento também desses outros minerais que compõem as nossas reservas, de forma a alavancar também algumas sinergias de custo, né, e até mesmo o aumento de receitas também para esses outros materiais. Né. Na área de inovação, né, a gente também tem, acho que, buscado, não só no processo, como eu comentei, mas também em produtos, né? A Mosaic tem hoje produtos inovadores no mercado. A gente tem produtos que trazem o melhor aproveitamento também no nutriente para a planta. Não é só a gente fazer, né, a aplicação, mas também a planta tem que ter as suas condições, né, e o melhor aproveitamento possível desses minérios e desse material. Então, isso, de fato, tem sido também uma busca contínua da empresa de trazer o melhor possível em termos de inovação para o campo, né, e o melhor aproveitamento desses nutrientes pelas plantas. Então, o Mosaic tem inovado com alguns produtos no mercado, né, o Micro Essentials, Aspire. A gente tem algumas redes e alguns segmentos de produtos de performance que trazem também esse melhor aproveitamento para a agricultura, né. Então, também é uma busca constante que a companhia tem tido nesse sentido, né. A gente também, esse ano, lançou uma nova área dentro da companhia, que é a área de Bioscience, né, que busca um pouquinho da questão dos biológicos e olhando um pouquinho para a saúde do solo, né, ou seja, como é que a gente pode atuar também na preservação, né, e proteção do solo. Então, também é um ponto que a gente vem focando e começou esse ano essa plataforma, né, essa nova área específica também para a área de biológicos, buscando a saúde do solo. Então, acho que são esforços internos que têm sido feitos, mas também é muito importante, como foi trazido aqui, né, as questões externas, né, as questões do poder público e até, né, o suporte que a gente precisa para continuar, né, competitivo nesse setor. Então, a gente olha notadamente, né, as questões que foram trazidas tributárias, né, acho que é um ponto sensível sempre, porque a cadeia, né, de fertilizantes no Brasil sofreu muito, né, com essas condições que foram implementadas no passado. Então, isso, de fato, traz um desafio, né, grande, né, essas questões tributárias. Então, isso é um ponto que a gente tem trabalhado muito forte, né, buscando pelo menos a isonomia, né, entre o nacional e o importado, para que a gente possa manter essa competitividade no Brasil e estimular cada vez mais, né, a expansão, né, desse setor. Mas é um tema importante que tem que ser abordado, né. Incentivo à inovação, né, como eu falei, é um processo complexo, né, é um minério mais complexo do que a gente tem outras reservas fora do Brasil. Então, requer, de fato, sempre um investimento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, né, de tecnologias, né. Então, o melhor aproveitamento possível desses processos. Então, de fato, isso também tem que ser estimulado no Brasil e eu acho que isso ajudaria muito, de fato, a gente a expandir cada vez mais também e manter a competitividade da nossa cadeia. Outro ponto sensível é a questão do licenciamento ambiental. A gente já tem um histórico aqui de operações e é sempre um ponto muito sensível, a previsibilidade. Muitas vezes a gente não tem previsibilidade, né, de tempo, né, desses processos. Isso traz, às vezes, consequências na operação, né, e isso prejudica, né, com certeza, a competitividade, né. Então, de fato, ter maior previsibilidade, né, uns processos mais céleres e mais claros são importantes para que a gente também tenha aí uma preservação aí também nesses processos. Por fim, a questão logística, a gente tem, né, ainda uma dependência muito grande, né, do modal rodoviário. Isso impacta muitas vezes nas nossas condições rodoviárias e de fato é um ponto muito sensível, né. Então, acho que
essa questão logística. O fertilizante ele tem uma sazonalidade, né? A agricultura ela tem a sua sazonalidade, ela tem uma dependência, né, de clima e tempo para se aplicar e isso traz um desafio muito grande, né, para o setor de ter, né, de certa forma, a disponibilidade do fertilizante no momento certo para o agricultor e a questão logística ela é sensível também, então, de fato, é um gargalo que a gente precisa observar, né? Então, acho que são pontos aí fundamentais, eu acho que como você trouxe, Bernardo, a questão do Plano Nacional de Fertilizantes, a gente vê muito bons olhos, né? Acho que é uma forma também de articulação, né, conjunta e um melhor entendimento, né, do setor público da importância do setor de fertilizantes e das políticas que precisam ser implementadas para que a gente garanta aí, de fato, a competitividade, né, e consequentemente, a expansão, né, que é necessária nesse setor. Então, são esses os pontos que eu queria trazer. Deixo aqui para as discussões. Obrigado. Obrigado, Henrique. Alguns pontos que você colocou me chamam a atenção, né? Ontem eu estava num evento do governo do Rio de Janeiro sobre fertilizantes e tinha uma palestra do International Fertilizer Development Center, né? Que é como se fosse um instituto de pesquisa, né, e inovação de fertilizantes lá nos Estados Unidos. E ele trouxe um dado que me impressionou, né? Que o setor de fertilizantes global é maior do que o setor dos demais insumos agropecuários combinados, né? Mas, no entanto, a gente investe pouco em pesquisa e desenvolvimento, né? E, pelo que você está comentando, o Brasil tem atraído cada vez mais, né, a pesquisa, o desenvolvimento, a aplicação de novas tecnologias, inovação. Então, é um ponto que eu acho que a gente tem que sempre manter no topo da mente, né, que é inovação e um mercado muito importante, né, que muitas pessoas não têm a dimensão. Mas, seguindo com o nosso debate, eu passo a palavra agora para o Daniel Hubner, né, vice-presidente de Soluções Industriais da Yara. Daniel, por favor. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Henrique, Marcelo, Fátima. Bom dia a todos. Eu sou Daniel Hubner, vice-presidente da Yara. A Yara é uma empresa fundada na Noruega em 1905, ou seja, quase 120 anos de atividade, que com certeza teve que passar por muita inovação e mudança para estar aqui hoje, sendo uma das maiores players de nitrogenados do mundo. Estamos presentes em mais de 60 países e aqui no Brasil a gente tem praticamente 40 anos de presença aqui, né, atuando aí de norte a sul do Brasil. Obrigado de novo pelo convite para estar aqui na Exposibram. E é uma coisa curiosa, né? Por que estamos falando de fertilizante numa feira de mineração? Como vocês perceberam, né, a gente fala aqui de nitrogênio, fósforo e potássio. Fósforo e potássio é essencialmente mineração, mas tem uma infinidade de outros nutrientes, como cobre, zinco, boro, que estão todos relacionados à mineração, né? Talvez a grande exceção aqui é o nitrogênio, aonde a gente captura o N do ar para transformar isso num nutriente disponível para as plantas. E estamos aqui num mercado, né, que cresce a 3% ao ano, como a Fátima mostrou. É um mercado, é o terceiro maior mercado consumidor do mundo, o maior importador. Então, existe um potencial enorme de crescimento desse mercado, de atrair investimentos aqui no setor. Acho que não existe no mundo nenhum outro país que tenha agricultura relevante que tenha uma dependência tão grande de produto importado. Então, por um lado, né, como a Fátima também mostrou aqui, o custo do gás tem tornado e trazido um desafio enorme para produzir aqui, mas a gente vê aqui uma oportunidade gigantesca de juntar o PNF, a demanda crescente de fertilizantes, com o grande potencial que o Brasil tem para a transição energética. E aí eu queria dividir com vocês, há 3 anos atrás, a gente tentando avaliar como é que a gente poderia descarbonizar a nossa produção aqui no Brasil, olhando muito a rota do hidrogênio, que é um potencial enorme aqui que o Brasil tem que explorar. Recentemente foi aprovado aí o PL do hidrogênio, que traz um incentivo importante aí para destravar essa rota do hidrogênio. Mas o Brasil também aqui tem uma condição única, que é o potencial do biometano. O Brasil, a gente fala que é o pré-sal caipira,
usando o resíduo, especialmente de cana, mas, enfim, tem uma infinidade de resíduos aí que podem ser explorados. A gente tem um volume enorme a ser explorado e a gente, há 3 anos atrás, fechou uma parceria e agora, em outubro, vai começar a produzir a primeira amônia que a gente chama de baixo carbono aqui do Brasil, né? Uma parceria aí com a Raízen, aonde esse biometano vai ser produzido em Piracicaba e a gente vai receber isso na nossa fábrica em Cubatão. Mas o que isso tem a ver com mineração? Bom, em Cubatão a gente vai poder usar essa amônia de baixo carbono para fabricar os fertilizantes, o nitrato de amônio fertilizante, mas de lá também que sai o nitrato de amônio técnico, que é matéria-prima importante aí para a fabricação de explosivos. Então a gente vai ter condições com uma amônia de baixo carbono, está ofertando para o setor o nitrato de amônio com uma pegada de carbono bastante baixa, né? E a única opção aqui no Brasil, a primeira e a única opção no Brasil, e eu diria no mundo. Existem poucos projetos no mundo e a gente vai estar aqui a partir agora de outubro colocando esse produto no mercado. Agora, a amônia traz outras oportunidades. Além de fabricar o nitrato fertilizante, além de fabricar o nitrato técnico, a gente vê aí uma larga avenida aí de oportunidades da amônia como combustível. A gente tem falado muito da amônia como combustível de navio, que também pode ser aí uma solução importante para ajudar a descarbonizar a exportação desse minério, mas também para outros usos, como, por exemplo, locomotivas, né? Então, a produção de amônia de baixo carbono usando o biometano é uma rota que a gente acredita ser muito interessante, uma vantagem competitiva única do Brasil. A gente tem uma abundância e é um custo competitivo, além de ter as outras rotas, como eu falei, o hidrogênio, que traz uma oportunidade muito interessante. Então, eu acho que a gente, a hora que soma o potencial de crescimento de demanda do fertilizante com o grande papel que o Brasil vai ter na transição energética, eu acho que é uma combinação bastante feliz e a gente está muito focado em fazer isso sair do papel, como a Fátima falou, temos acompanhado aí bastante o decreto aí do gás, o PL do hidrogênio e tentando realmente combinar aqui o potencial de atrair investimento e crescer investimentos aqui no Brasil no setor de fertilizante, aí apoiado e destravando a transição energética. Era isso que eu queria comentar por enquanto. Obrigado. Obrigado, Daniel. Esse ponto que você colocou, trazendo, né, o setor de fertilizante para mais perto, pelo menos o de nitrogenados mais perto do setor de mineração, mostra, né, a importância, né, que não é apenas uma indústria estratégica para o agricultor, mas para outras indústrias, né, que incluem também indústria alimentícia, né, de ingredientes, indústria energética e uma locomotiva para a transição energética de diversas cadeias, né? Então, proteger isso é essencial. Mas, seguindo então com o nosso papo, queria apresentar o Marcelo Silvestre, CEO da Galvani. Galvani, que é uma das empresas pioneiras no Brasil, uma empresa 100% de capital nacional. Traz uma história muito bacana. Marcelo, por favor. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado, Bernardo, Henrique, Fátima, Daniel. Muito boa discussão. Acho que a Galvani está no mercado de fertilizantes fosfatados há mais de 50 anos. Uma empresa 100% nacional e que acredita no mercado, acredita no Brasil, acredita no potencial do Brasil, né, no mercado de fertilizantes. E fertilizantes para nós, né, como um país agrícola, né, como a principal pauta de exportação do Brasil, 49% da pauta de exportação o ano passado foi agrícola, né? Foi produtos agrícolas. Então isso carrega grande parte do PIB e a Galvani acredita nesse mercado há bastante tempo. Tem tecnologia, tem inovação, né? Nós temos um centro de inovação em Uberaba, nós temos fábricas, nós atuamos bastante no Mato Piba, principalmente oeste da Bahia e sul do Tocantins. E temos grandes projetos em andamento neste momento, em torno aí de 3 bilhões de reais em investimentos, para aumentar, expandir a capacidade de produção das nossas plantas e também um projeto Greenfield que nós temos no Ceará, juntamente aí com a INB.
Então, quando a gente olha o histórico do fertilizante no Brasil, a gente pode olhar, então quero olhar também pelo lado de como nós evoluímos até aqui, na questão dos fertilizantes. Quando a gente olha lá em 1997, quando nós tivemos o convênio 100, que o Henrique já comentou, a questão da isonomia tributária, o convênio 100 ele trouxe isenção para o fertilizante importado e o fertilizante nacional continuou com ICMS full, né, 8,4%. Então isso perdurou por mais de 25 anos, né, apesar até 2021, que foi o novo convênio, o convênio 26, que retratou essa desigualdade, né, na questão da isonomia tributária, e só a partir de 2025 vão ter a isonomia tributária. Então esse ponto ele traz um ponto importante, né, na nossa indústria, a indústria do fertilizante nacional, que quando começou o convênio 100, né, quando começou essa distorção da questão tributária, nós produzíamos no Brasil 50% do consumo de fertilizantes. Hoje, né, 20 e poucos anos depois, mais de 25 anos depois, nós produzimos 12%, 13% da produção. A produção é nacional, 13% do consumo. Então isso traz aí um ponto importante, né, para as questões do Brasil, porque se a gente olhar a produção que tínhamos lá em 97, a que tem hoje é praticamente igual. Não teve novos investimentos, não teve novas plantas pela condição estruturante, né, que nós vivíamos nesse período. O convênio 26, né, que é esse convênio que trouxe a isonomia tributária para o nosso setor, ele vence agora em 2025. Precisamos renovar esse convênio até 2032, quando entra a reforma tributária, para que continuemos a investir no país, investir no Brasil, para continuar crescendo a produção de fertilizantes nacional e avançando aí na questão da segurança alimentar. O Brasil hoje, né, como muitos dos colegas já falaram, é o maior importador de fertilizantes do mundo, né, apesar de ser o terceiro maior consumidor de fertilizantes, é o maior importador de fertilizantes do mundo. Grandes países, né, produtores agrícolas, né, China, Índia, Estados Unidos, né, que são grandes países produtores. China, Índia, Estados Unidos e Brasil consomem 60% do fertilizante do mundo. E nós temos 87% de dependência de importação. Os nossos colegas, que também são grandes produtores, têm menos de 50% de dependência externa. Então, questões estruturantes, né, não só essa da questão da isonomia tributária, né, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial, né, atrás aí de poucos países. E mineração, né, quando a gente fala de fosfato, potássio, é mineração. E mineração geralmente é proporcional também ao tamanho do território. O Brasil tem um potencial enorme, né, de continuar crescendo e desenvolvendo aí nas reservas minerais. Precisa de mais investimentos, né, em pesquisa, desenvolvimento geológico, conhecimento da geologia, né. Com certeza o Brasil tem muito mais potencial do que tem hoje descoberto. Então essa questão de pesquisas geológicas também é uma questão essencial no nosso negócio e que precisa continuar, né. Aí o governo precisa também colocar olhos nessa questão. Um outro ponto importantíssimo, né, o nosso setor ele é capital intensivo. Quando a gente olha o setor, nós temos mineração e nós temos fábricas de fertilizantes, né, e é um capital intensivo, pesado, de grande escala, para colocar em produção projetos nesse setor. E quando a gente olha o custo de capital no Brasil, o custo de dinheiro no Brasil também é um custo muito alto, comparado com outros países que a gente tem aí como concorrentes. Então, eu acho que um dos pontos importantes, né, que é um pleito também da indústria de fertilizante nacional, é a questão que deu muito certo, né, no setor de infraestrutura, é a questão das debêntures incentivadas, né. As debêntures incentivadas foram um projeto de lei de 2011, que todas as questões de infraestrutura, né, logística, portos, energia, aeroportos, eles contam com um debênture que você pode lançar no mercado para pessoas físicas com isenção de imposto de renda. Então isso alavancou muito o setor de infraestrutura e, fazendo um paralelo aí com o setor de fertilizantes, também pode alavancar muito
o nosso setor de fertilizantes, né? E também outros, né? Outros incentivos, igual o Henrique falou, acho que tem bastante inovação no setor, então podemos também investir, incentivar bastante a inovação, incentivar bastante o desenvolvimento. Nós temos muita tecnologia, nós temos muito conhecimento, know-how interno no Brasil para produzir todos esses fertilizantes que a gente precisa. E além disso, um ponto também que já foi comentado aqui que eu gostaria de enfatizar é a questão do licenciamento ambiental. Tem diferentes tipos de projeto no Brasil, projetos que dependem de licenciamento estadual, projetos que dependem de licenciamento federal. Tem uma regra, né? Dependendo do projeto, você precisa de licenciamento estadual ou licenciamento federal. Quando a gente se depara com licenciamento estadual para montar uma nova unidade, uma nova mineração, a celeridade é um pouco maior. Quando a gente depara com licenciamento federal, que depende do IBAMA, que depende de entes federais, nós temos uma dificuldade maior, né? Uma falta de previsibilidade. Então, acho que esse é o principal ponto, né? Falta de previsibilidade nas questões de licenciamento ambiental, mas que, quando a gente olha também o histórico do IBAMA, nós perdemos mais de 50% do corpo técnico do IBAMA nos últimos 20 anos. Então, isso também traz uma dificuldade para o IBAMA, traz uma dificuldade para os órgãos, que nós precisamos também reparar essa questão, né, para ajudar a desenvolver o país e ajudar a desenvolver, dar celeridade ao processo de licenciamento, que também do ponto de vista do empreendedor, é muito importante para as questões de previsibilidade, isso, como nós estamos numa indústria muito competitiva, uma indústria mundial, né, e com produtos comoditizados, né, que tem preços estabelecidos em publicações, o preço do produto é o mesmo para todo mundo, nós não podemos conviver com essa falta de previsibilidade que traz o custo do capital maior ainda para o empreendedor. Então, acho que se a gente olhei o passado e as dificuldades. E se a gente olhar para frente, né, eu acho que o governo tem se mexido para melhorar as questões da indústria de fertilizantes no Brasil. Isso é uma dor já sentida por todos, né, não só da indústria, mas também dos consumidores e do governo. E o PNF nós estamos vendo com muito bons olhos. Eu acho que o Plano Nacional de Fertilizantes, aí, pelo Confert, ele traz uma possibilidade de evolução, né, no setor. Nós temos metas aí e ações importantes, né, para 2050 ter praticamente 50% aí da nossa produção vinda de produção nacional, do nosso consumo. Então isso traz uma esperança boa aí para o setor de fertilizantes que juntos, né, junto com o setor público, políticas públicas, né, já falamos aqui também a questão do gás natural, também que é insumo importantíssimo aí para a indústria da ureia, né, do nitrogênio. E para o nosso setor, que nós estamos mais no fosfatados, que é a questão de mineração, né? O setor do potássio também está desenvolvendo no Brasil, que depende de mineração, depende de licenciamento, depende de capital intensivo, depende do convênio 26, também possa nos ajudar a evoluir nessa questão, para que nós possamos continuar investindo no Brasil, desenvolvendo e crescendo a produção nacional, que, por outro lado, né, dá muito mais comodidade para nós, que não precisa ficar dependendo totalmente das questões geopolíticas que andam diferentes aí ultimamente. Gostaria de agradecer, Bernardo e colegas aqui. Essas são minhas palavras iniciais. Gostaria de deixar aqui com você agora, Bernardo. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo. Um ponto da tua fala que me chama a atenção é o caminho percorrido nos últimos 25, 30 anos, né? Parece que o Brasil chegou na situação que está por design, não é por falta de capacidade e potencial, né? Nós temos, né, as reservas de potássio, de fosfato, gás natural, né? Temos os empreendedores dispostos e atuantes investindo no país, acreditando no país. Só que as políticas públicas foram sendo desenhadas, muitas vezes sem a intenção de prejudicar a indústria nacional, mas ainda assim prejudicando, né? Um dado chocante é que nesses 25 anos, 28 anos, desde o convênio 100, a gente vê, né, a isenção de diversos impostos, imposto de importação zerando para produtos importados.
né? E isso trouxe, né, uma estagnação da produção nacional, está parada há 30 anos no mesmo patamar, a gente sobe ou desce ali, mas basicamente mantendo uma média, enquanto a importação explodiu para mais de 600%. Né? Isso é um retrato claro de desindustrialização e perda de competitividade incrível. Né? E eu acho que, principalmente motivado pelo Covid, e depois, agora, com a guerra da Ucrânia, a invasão lá da Rússia na Ucrânia, parece que todo mundo acordou. Né? Então, a expectativa é que o governo agora comece a se mexer, né? E já enxergando que a urgência e a necessidade. Né? O Plano Nacional ele veio para resolver um problema histórico, estrutural de competitividade. O custo Brasil talvez ali onde mais se encaixa, né? É um case no nosso setor, né? Nenhum outro setor, eu acho, que viu uma desindustrialização, uma perda de competitividade tão grande. A química está junto, né? Mas eu queria começar agora a nossa fase de perguntas e respostas, uma conversa. Eu não vi aqui ainda no aplicativo nenhuma pergunta, então eu vou começar aqui com algumas perguntas, né? E aí a gente vai trocando uma ideia. E eu queria começar, né, pela Fátima, né, pegando esse gancho de política pública. Né? A gente, viu o PNF, a gente está vendo aí, né, algumas coisas acontecendo, a nova indústria brasileira, né, a nova política industrial, e mais recentemente o Gás para Empregar, que é uma política desenhada para reduzir, né, o custo do gás, melhorar a disponibilidade. Como você está enxergando isso para frente? Né? Como é que você entende que serão as consequências disso, e talvez colocar aí um cronograma, porque é urgente, né? A gente está vendo, você colocou bem, as plantas da Unigel, né, rendadas, ambas paradas. A única planta de nitrogenado em produção no país é a da Yara. A gente viu recentemente a Petrobras voltar para o mercado, anunciar, religar, né, a planta hibernada lá em Araucária, no Paraná, e o investimento ali em Três Lagoas, mas assim, isso não basta. Né? Assim, se a gente olhar a demanda e o potencial e as metas do Plano Nacional, muitas novas Três Lagoas terão que surgir aqui para a gente atingir os nossos objetivos. Como você entende que essa política, o Gás para Empregar, pode ajudar nisso? Na verdade, e Três Lagoas, mesmo que ela venha, né, a ser concretizada, ainda leva um tempo, né, para isso virar fertilizante no mercado, né, vai levar um tempo. Então, o Gás para Empregar, quando você, como eu falei lá no início, ele endereça as principais questões. E um ponto que é fundamental é que ele dá à PPSA condições de ela vender para o mercado um gás que é de propriedade da União, né? Um gás ou um petróleo, né? Porque a União, nos modelos de partilha, ela tem um volume de recursos que é dela. Porque nos anos anteriores, toda vez que se tentou fazer uma política para o gás natural, sempre foi com a Petrobras. E a Petrobras, embora ela seja uma empresa de governo, ela é uma empresa de capital misto, né? Então, ela tem ações no mercado. Acho que não cabe a ela fazer a política. Ela tem que ser, talvez, melhor regulada, porque ela tem um monopólio que não é de direito, mas é de fato, né? Em relação aos principais componentes aí aos principais recursos, né, de óleo e gás. Mas eu vejo assim, no decreto do Gás para Empregar,
tem a PPSA, que poderia fazer algo no curto prazo, né? Então, se ela pudesse comercializar o gás, né, o recurso que é da União, a um preço um pouco mais competitivo, sabendo que a União lá na frente, ela vai ter isso de volta. Porque na química, quando você fala no investimento no setor ou mesmo na elevação da produção, hoje a gente opera com um nível de ociosidade no setor que é dramático, né? A gente está operando com 40% de ociosidade e 50% do mercado químico, não só fertilizantes, aí é toda a química, vem sendo atendida por importações. Então, é muito preocupante, né? A gente está na iminência de fechar plantas. Então, eu acho que a política, se bem formulada e com esse olhar de que o governo ganha mais com uma indústria forte, né? Então, na química, a cada 1 milhão de reais que você investe, você pode gerar na cadeia como um todo 15 novos empregos. E isso, fora né, 1 milhão de novas receitas, geram 600 e pouco, equivalente em tributos. Então, tem um efeito multiplicador, né? Mas, assim, de fato, o programa ele endereça essa questão da PPSA, que ela, sim, sendo uma empresa pública, 100% pública, ela pode fazer uma política de curto prazo, porque para você atrair novos investimentos, você precisa melhorar a situação no curto prazo. Porque quem vai olhar para o Brasil com essa situação hoje, com gás custando quase $15, se nos Estados Unidos está 3, no Oriente Médio mais baixo ainda. Então, você precisa decidir o investimento hoje, mas você precisa melhorar o cenário hoje para que esse novo investimento entre em operação daqui a 4, 5 anos, né? Então, além da PPSA poder ser o instrumento para fazer a política pública, isso no decreto está endereçado, essa questão, você também tem o próprio investimento na infra de escoamento, que eventualmente a PPSA poderia, né, ter um papel aí importante nesse aspecto, né? Instalar novas unidades para processar o gás bruto que vem do pré-sal, planejar a Rota 4, porque para ter aquele potencial dos 120 milhões, só até o Rota 1, 2 e 3 não são suficientes. Tem que ter o Rota 4 e, quiçá, em breve, o Rota 5, né, para poder atender a demanda. Então, eu acredito que o governo está consciente dos problemas, né? O gás para empregar reflete isso, e que a gente tem sim condições de inverter essa lógica. Mas vai ter que ter um controle, aí, um pulso firme, porque do outro lado também a gente está com muita crítica em relação ao decreto do gás para empregar, né? Mas a gente está, como eu falei, apoiando e eu vejo a PPSA como um instrumento para fazer a política. É muito interessante o papel fundamental que políticas públicas têm, né? E eu acho que não é só no Brasil, né? Eu sempre escuto, se não tem competitividade para produzir localmente, tem que importar, aquela mentalidade assim, né? Vamos, está tudo bem, né? Não tem problema, mas não. A gente está vendo que isso traz um impacto na indústria como um todo, né? Na competitividade do país, no investimento, na renda, emprego, né? Tanta capacidade ociosa tem um impacto social também, mas a gente, se olhar o que outros países, grandes produtores de nitrogenados fazem, eles também têm políticas públicas, ninguém ali está parado, né, apenas considerando né,
o que seria natural. Eles estão desenhando políticas públicas, né, seja os Estados Unidos com o Inflation Reduction Act, a China tem subsídios e políticas de incentivo à redução de custo de matéria-prima para fertilizantes, a Rússia tem, o mundo inteiro tem, menos o Brasil, né, e esperamos que a gente crie a consciência de que existem setores que precisam, né, de apoio, não porque é um favor, mas é porque é estratégico e essencial para a segurança do país, para a soberania do país, para o desenvolvimento do país, né? E aí eu passo a bola para o Daniel. A gente sempre discute muito essa visão global, a Yara sendo um player global, né? Como é que a Yara está enxergando esse ambiente geopolítico? Assim, de fato estamos correndo risco, a gente precisa agir, né, em face a tudo que está acontecendo no mundo. Como é que, né, as questões geopolíticas, as políticas públicas, né, seja de Rússia, de China, de Estados Unidos, impactam o Brasil, né? E como é que a gente pode tornar o país um pouquinho mais competitivo? Eu acho que é um ponto interessante, né? Acho que a Europa, durante muito tempo, se acomodou e acreditou que podia depender de energia e gás da Rússia. E aí começa uma guerra e isso virou tudo de ponta cabeça ali, né? Então eu acho que, olhando a realidade, né, do mundo, não existe, como a gente já falou aqui, não existe nenhum país que tem uma agricultura forte, tem uma dependência tão grande de fertilizantes, né? Se faz sentido o país continuar dependendo de 85%, 90% do produto importado, né? E veja como políticas públicas que lá atrás, certamente, a intenção foi um aumento de demanda, né, de fertilizantes e a capacidade nacional não tendo capacidade naquele momento de atender, incentivando a importação de fertilizantes, ou seja, uma coisa que era para durar uma pequena janela, ficou e criou uma grande distorção, porque a gente ficou aí por mais de 2 décadas subsidiando investimento na Rússia, na Ucrânia, no Irã, em detrimento da produção, ou seja, nacional, né? Então, as políticas públicas bem feitas, elas podem incentivar, mas elas também podem criar impacto negativo muito grande. Eu acho que a gente está aqui no caminho certo. A gente tem todas as condições para atrair investimento e crescer essa indústria aqui no Brasil. E só pegando um pouco o gancho do potencial de crescimento, né? Como é que o biometano pode entrar nessa equação aí e suprir potencialmente parte desse gás natural e o impacto disso em termos ambientais, né, e de eficiência dos fertilizantes? Perfeito. A Yara é uma empresa que está comprometida a ser net zero em 2050, temos metas intermediárias e, obviamente, na produção de nitrogenado, você tem uma pegada de carbono importante. A gente vem atuando para reduzir as nossas pegadas, mas agora está num ponto que, do ponto de vista de aumentar, melhorar a eficiência energética e melhorias na planta, já estamos no limite, agora precisa procurar outras rotas. Então, dificilmente a gente entraria hoje num projeto sem a possibilidade de descarbonização. E por isso que eu vejo a combinação no Brasil muito interessante, porque aqui dá para atrair uma planta nova já baseada, por exemplo, no biometano, né? Só para dar uma dimensão, uma planta nova, parecida com o projeto de Três Lagoas, né? Ela demandaria praticamente 50 projetos de biometano ao mesmo tempo. Você precisaria destravar 50 projetos de biometano, o que geraria investimento na ordem aí de 3 bi de dólar no campo, renda, emprego, né? Utilizando um resíduo, que é a vinhaça, né? Então, como transformar um resíduo, que hoje ele é esparramado no canavial, né? Tem um pouquinho aí de potássio, mas ele é um resíduo que não tem valor nenhum, praticamente. Ele tem um custo. E deste resíduo, você consegue transformar isso em biogás, biometano, de uma forma estruturada, levantar um volume enorme de investimento, emprego e renda,
e com uma coisa muito interessante, porque você vai fazer um biometano que vai te permitir fabricar um fertilizante nitrogenado com baixíssima pegada de carbono e que aí você não vai mais competir com o russo e nem com o iraniano, porque eles não têm como produzir, eles não têm, o produto deles não tem essa pegada de carbono, né? E vai levar valor de novo, volta para o campo, porque um produtor de milho, enfim, que vai exportar aquele produto vai conseguir remunerar, né? E eu acho que aqui tem um ponto importante para destravar a transição energética, que é a gente acelerar a regulamentação do mercado de carbono e, especialmente para o Brasil, acelerar a discussão do CBAM, né, que é a taxação do carbono na fronteira, né? Acho que é uma discussão que avançou um pouco no Congresso, esfriou um pouco, e eu diria que para a realidade brasileira eu começaria inclusive primeiro com um CBAM e depois com o Cap and Trade. Legal. Uma questão que você sempre coloca nas nossas conversas, que me chama a atenção, é a questão da pegada de carbono, né? Que o Brasil ele não importa só fertilizante, ele importa carbono também, né? E a agricultura brasileira está incorporando isso sem levar em consideração, né, o impacto, seja monetário, financeiro, né, que ele poderia estar, né, acessando outros mercados de carbono, até o RenovaBio, que está aí, poderia remunerar o agricultor utilizando fertilizantes de baixa pegada de carbono, mas também acesso a mercados, né? Você está vendo a Europa, né, começar a implementar regulações e barreiras ambientais para produtos com pegada de carbono alta, né? O Brasil poderia estar reduzindo isso. E se você me permite, aqui tem um outro gancho importante entre mineração e eu diria fertilizantes, né, e transição energética, porque olhando um pouco aí pela rota do hidrogênio, abre uma oportunidade enorme, né, de crescer e aumentar a disponibilidade de nitrato técnico de baixo carbono, mas também projetos coordenados para estimular a produção de hidrogênio, eventualmente em vez de você exportar o minério de ferro, você estimular a produção do aço verde aqui no Brasil, né, que eu acho que agrega valor para a cadeia toda. Inclusive também a produção do hidrogênio verde para a produção de amônia verde, ele precisa, pela eletrólise, ele precisa de catalisador que necessita, né, de minerais críticos aí para a sua produção. Continuando nessa pegada ambiental, de circularidade e sustentabilidade, queria ouvir um pouco da sua visão, Henrique, visão da Mosaic, de como que a gente pode, né, agregar mais valor, não apenas para as empresas do setor, mas para o agricultor brasileiro, por essas práticas, essas novas tecnologias. Como é que a Mosaic está enxergando isso no Brasil? Obrigado pela pergunta, Bernardo. Acho que a Mosaic a gente tem visto, acho que muito como foi trazido aqui, a questão da descarbonização, né? A gente tem uma grande oportunidade, né, no nosso portfólio, né, de coprodutos ou especialidades que a gente chama, onde a gente tem a própria geração do gesso, né, que é um coproduto da produção de ácido fosfórico, ou seja, para cada 1 tonelada de ácido fosfórico a gente gera 5 toneladas de gesso, e hoje tem sido, né, um case de sucesso na Mosaic a utilização, né, desse material para condicionamento de solo, né? Então, de fato, ele tem tido, né, uma constante utilização pelo agricultor, né, que gera, de certa forma, um forte posicionamento na questão da economia circular, né, de reutilização desse material. E na questão da descarbonização, né, a indústria cimentícia hoje também tem visto com bons olhos, pelos próprios programas de descarbonização que eles têm comprometidos, a utilização desse material também para ajudá-los, né, nessa redução também, né, nessa jornada de descarbonização. Então, de fato, é um coproduto, né, que tem gerado, né, um sucesso muito grande em ambos os lados, né, e a gente tem diversos outros
outras situações onde a gente vê essa mesma possibilidade, né? A própria magnetita, né, que é um minério de ferro que é gerado também nas nossas operações de beneficiamento nas nossas plantas, é um minério de ferro com basicamente zero carbono, né? Ou seja, a gente já abateu basicamente o carbono na cadeia de fosfato. Ele está sendo levado ali como uma oportunidade também para a indústria siderúrgica, como uma opção aí também de um minério de baixo carbono. Então, a gente tem uma série de exemplos que podem ajudar nessa jornada. E de economia circular também, né? Um dos outros subprodutos também que tem tido um excelente avanço é o ácido fluorsilícico, né? Que é um subproduto também gerado na produção, né, de fertilizantes através da reação do ácido sulfúrico. A gente gera, né, esse produto que tem flúor e hoje é usado em quase 80% do tratamento de água no Brasil. Hoje vem desse produto que é gerado na cadeia de fertilizantes. Então a cadeia de fertilizantes aí colabora também, né, com outros segmentos que são importantes, né, no país, né? Então tratamento de água, que é fundamental, né? De fato ele precisa ter o flúor e isso vem, né, da cadeia de fertilizantes. Então acho que são exemplos aí que trazem, né, essa importância e a oportunidade que a cadeia de fertilizantes tem de ajudar, né, nesse processo de descarbonização. Então a gente tem diversos exemplos, eu trouxe esses, mas com certeza tem diversos outros exemplos aí que a gente tem oportunidades aí na empresa de ajudar. Legal. Bom, a gente está chegando no final da nossa discussão. Antes eu queria ouvir um pouco do Marcelo, considerando né, o papel da Galvani, né, como uma indústria 100% de capital brasileiro, né, um pioneiro, né, de fato. Quando você vê, né, projetos como Santa Quitéria, né, o projeto da Potássio do Brasil, por exemplo, ambos projetos altamente estratégicos para o país, de grande escala, assim, se andar a passos de tartaruga, né, esgotando recursos, paciência do investidor, né, como é que vocês, como, né, um player nacional, enxergam né, isso? Ou seja, na pergunta sendo direta, o que você diria para os investidores, né, considerando todo esse potencial do Brasil, né, considerando as dificuldades que a gente tem e a competição, né? Muita gente fala assim, para que produzir fosfato no Brasil se Marrocos, né, produz muito melhor e muito mais barato, né? O que você diria para essas pessoas que dizem que o Brasil não precisa ou não consegue produzir e que esses projetos aí não são tão estratégicos como... por favor, suas palavras aí. Bernardo, essa é uma pergunta boa. Geralmente, quando a gente vê projetos grandes que vai transformar um pedaço da indústria de fertilizantes no Brasil, né, como o projeto Santa Quitéria, que é um projeto importantíssimo para o país, né, que fica lá no Nordeste, como o projeto da Potássio do Brasil também, que vai produzir potássio no Brasil. E quando a gente olha todo esse histórico, né, nós estamos aí falando desse projeto mais de 10 anos no projeto de licenciamento do projeto Santa Quitéria. É um projeto estratégico para o país, não só na questão dos fertilizantes fosfatados, que vai trazer aí uma redução da dependência externa importante, né, um pedaço importante da importação vai ser substituído pelo projeto Santa Quitéria, mais de 1 milhão de toneladas. E também esse projeto, como o Henrique falou, ele tem um subproduto importantíssimo, que é o urânio. 0,2% do projeto Santa Quitéria ele vai gerar de urânio. É uma tecnologia madura que vai trazer para o Brasil não só vai reduzir a dependência, né? Hoje o Brasil depende de importação de urânio para tocar as usinas Angra 1, Angra 2 e depois no futuro Angra 3. O Brasil vai sair de importador para exportador. Vai sair de importador. Hoje nós produzimos 200 toneladas de urânio, nós vamos produzir 2.500 nesse projeto. Nós vamos ser entre os 10 maiores produtores de urânio do mundo. Né? Um material super importante, super estratégico geopoliticamente. O Brasil tem tecnologia, tem reservas, tem vontade de fazer, tem investidor querendo investir, mas esbarra em algumas questões estruturantes no Brasil.
E o que eu falaria para o investidor que quer investir no Brasil ou para os nossos acionistas é que vamos trabalhar fortemente para que isso se resolva, porque precisa ter sonho, precisa ter investimento, precisa ter visão de longo prazo, precisa ter vontade para investir no Brasil, porque a dificuldade é grande, a gente sabe disso, mas também o potencial é grande, tem um grande mercado, né? Temos tecnologia, temos gente querendo fazer, temos o governo agora, né, com o PNF, também está interessado em ajudar a desenvolver. Então, eu acho que, Bernardo, o que eu falo é que temos que seguir em frente, né? Seguir em frente para virar esse jogo, né? Igual a Fátima falou, é possível virar o jogo, né? Temos tudo para virar o jogo. Precisamos fazer, né? Fazer acontecer. Está bem planejado, está bem desenhado. Precisamos agora implementar de uma maneira celere, que seja suficiente para a gente reverter o jogo o quanto antes. Pode ser daqui 5 anos, mas tudo bem. Se não fizer nada, não vai ser feito daqui 5 anos. Então, é uma indústria de capital intensiva, uma indústria de planejamento de médio e longo prazo, que maturidade, né, de longo prazo, mas que temos tecnologia e temos tudo para fazer. Então, eu diria isso para o nosso investidor ou para o investidor que quer investir no Brasil. Obrigado, Marcelo. Eu não consegui identificar se veio alguma pergunta da plateia aqui no aplicativo. Se houver, a gente pode, né, responder aqui após o encerramento, né? Os painelistas eu acho que vão ficar um tempinho por aqui. E também, por favor, sempre podem entrar em contato, seja com os painelistas ou com o próprio Simplifert. Mas eu queria já ir caminhando para o encerramento do painel, né, tentando capturar aqui alguns insights, né? Eu acho que o mais importante é que há sim capacidade do Brasil reverter a dependência, há sim possibilidade da gente produzir fertilizante competitivamente, né? Há o interesse do setor privado, né, real no país, trazendo, né, inovação, trazendo, né, valor para a produção agrícola nacional, né? E acho que a gente está no começo de uma bifurcação. A gente pode escolher, né, manter as coisas como estão, né? É uma escolha e toda escolha tem uma renúncia. A gente tem que entender o que a gente está renunciando, né? E eu não acho que ainda se capturou todo o custo de uma renúncia como essa, né? O Simplifert, ele vem junto com os seus associados tentando quantificar isso, né? Então, alguns dados importantes que eu gostaria de deixar aqui na mente de todo mundo, né? O que significa a manutenção do status quo e o descumprimento do que determina o Plano Nacional de Fertilizantes, né? Mais ou menos 150 bilhões de reais em investimentos em capacidade instalada, não estou falando aí de infraestrutura, como gasodutos, ferrovias, etc. e tal. Mais ou menos 100 mil empregos que a gente vai exportar para fora, né? Apenas em frete, o custo ambiental do frete marítimo ficaria algo em torno de 4 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano. Não é desconsiderável, né? Mas é o envio de divisas importantes para o país para fora. Nesses 25 anos, 28 anos de convênio 100, né, a gente calculou que o Brasil já enviou para fora algo em torno de 900 a 1 trilhão de reais para fora do país, só para bancar a importação, né? Tirando as isenções, as renúncias fiscais dos subsídios que a gente dá para, né, para importação, que poderia estar sendo revertido e internalizando no país. Anualmente, são 15 a 25 bilhões de dólares para bancar essa importação, né? A quem interessa isso, não sei. Certamente não interessa para o Brasil, né? Então, eu acho que é o momento da gente, de fato, escolher o caminho de trabalhar as questões duras e difíceis, né? Nunca é fácil, né, mover um transatlântico que está parado, né? E sair da inércia precisa de muita energia e compromisso. E eu acho que a gente está enxergando um pouco disso no governo
e esperamos que se mantenha, né? Então, eu queria agradecer a participação de todo mundo, as contribuições, agradecer o IBRAM pelo convite e ficamos à disposição de quem precisar de alguma informação, algum dado aqui. Muito obrigado e bom final aí de evento para todos. Obrigado. Obrigada.